Olá, bom dia. Meu nome é Helena e hoje meu grupo irá falar sobre o Oswald de Andrade. Neste seminário, iremos abordar o que são as escolas literárias, trazendo uma breve explicação. Iremos falar também sobre a biografia do autor, com características literárias, obras principais e análise de alguns poemas dele. Este grupo ele é formado por mim, Helena Thieme, pela Emanuele Siqueira, Rafaela de Souza, Eduarda Lima, Eduarda Martim, Gabriela Figueiredo, Lívia Helena e Débora Duarte. Inicialmente, as escolas literárias são conhecidas também como movimentos literários, e são as formas como são divididas a literatura de acordo com características apresentadas em cada uma das escolas. As escolas literárias, elas são divididas em duas eras, a era colonial e a era nacional. As escolas da era colonial, elas refletem a influência da literatura portuguesa, que surge ali com o descobrimento do Brasil e até alguns anos antes da sua independência. Já a era nacional, as escolas da era nacional, elas caracterizam-se pela autonomia da literatura brasileira, cujo país, nesse momento, já é independente. O modernismo é uma das escolas da era nacional e também a escola na qual o Oswald de Andrade se filiou. O modernismo é um movimento artístico-cultural e também literário, que se caracterizou pela liberdade estética, pelo nacionalismo e também pela crítica social. Ele foi inspirado nas inovações artísticas das vanguardas europeias, como o cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e futurismo. E ele é dividido em 3 fases. O movimento do modernismo ele teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo em fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal. Esse evento ele foi liderado pelo chamado Grupo dos Cinco. Esse grupo ele era formado por Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, Oswald de Andrade e também pela Tarsila do Amaral. Como já dito anteriormente, o Oswald ele foi um dos filiados ao modernismo, e especificamente ele se filiou à primeira fase do modernismo. Ele fez parte da primeira fase, que ocorreu ali entre os anos de 1922 e 1930. Essa fase, ela também ficou conhecida como a fase da destruição, porque ela propunha a destruição dos modelos que vigoravam no cenário artístico-cultural do país e da época, e estava voltada para a busca de uma identidade nacional. O estilo de escrita do Oswald, ele é marcado pela ousadia e também pelo experimentalismo, que refletiam a busca do autor pela renovação estética e também pela ruptura com os padrões literários tradicionais. Além disso, o Oswald ele também foi um dos pioneiros da prosa modernista no Brasil. Nesse sentido, os seus textos eles se caracterizam pela linguagem coloquial e também pelo uso de neologismos. Além disso, se caracterizam também pela mistura de diferentes registros e pela quebra das estruturas narrativas convencionais. Ele incorpora elementos da cultura popular brasileira em sua escrita, como a música, o folclore e também a oralidade, criando assim um estilo único e autêntico. Olá, eu sou a Emanuele e eu vou falar um pouco sobre a biografia e a carreira literária do Oswald de Andrade. Bom, o seu nome completo é José Oswald de Souza Andrade. Ele nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890 e ele estreou na sua vida literária como jornalista em 1909. No Diário Popular, onde publicou seu primeiro artigo, Penando, que era uma reportagem da excursão do presidente Afonso Pena aos estados do Paraná e a Santa Catarina. Bom, ele começou a sua carreira literária em 1910, publicando seus primeiros poemas e contos em revistas da época. Sua ascensão como escritor se deu com a publicação O Pobre Fidalgo e Memórias de um Sargento de Milícias, obras que o colocaram em evidência no cenário literário brasileiro. Sua participação na Semana de Arte de 1922 foi um divisor de águas, consolidando sua posição como um dos líderes do modernismo. Em 1911, ele fundou a revista semanal Pirralho, onde ele mesmo dirigiu junto com Alcântara Machado e João Bananer. O seminário contava, entre outros colaboradores, com o pintor de Cavalcante. Em 1912, ainda muito jovem, ele passou uma temporada na Europa, onde teve contato com a boemia estudantil parisiense e com o futurismo ítalo-francês.
Em 1917, sua revista Pirralho foi fechada. Ele se formou em Direito em 1919, mas passou a atuar como jornalista literário, escrevendo para diversos jornais, como o Correio Paulistano, o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo e o Diário Popular. Em 1926, ele se casou com a pintora Tarsila do Amaral, com quem viajou diversas vezes à Europa, sempre imerso nos círculos artísticos e intelectuais parisienses. Contudo, a Grande Depressão de 1929 e a chegada de Vargas ao poder em 1930 o levaram a perder boa parte de seus bens. Seu trabalho literário, então, se tornou mais direto relacionado com as questões sociais, com a luta antifascista, anticapitalista e com as pautas da esquerda de forma geral. Bom dia, eu sou a Gabriela e hoje eu vou falar sobre os prêmios, o legado e as características literárias de Oswald de Andrade. Bom, ele foi agraciado por prêmios importantes, como o Prêmio de Machado de Assis, em 1946, e o Prêmio da Escola Literária de São Paulo, em 1950, quando sua contribuição para a literatura brasileira foi reconhecida. O seu legado, ele é reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente. Sua obra influenciou gerações de escritores e artistas, e até hoje suas ideias sobre a cultura brasileira são estudadas e debatidas. Andrade é considerado um dos pilares na literatura modernista, e a sua visão antropofágica permanece relevante na discussão sobre a identidade cultural. Algumas características que podemos destacar dessa literatura é a ruptura sintática e cânone do passado, textos fragmentados, linguagem coloquial, colagens e paródias. Um ponto muito interessante que eu quero abordar agora é que o Haroldo de Campos, ele descreve a produção poética de Oswald como revolucionária, porque ela coloca em foco a essência de fazer o poético, a linguagem. Porque o Oswald, ele revolucionou a literatura brasileira, fazendo com que a linguagem fosse um elemento social, não só fazendo parte da elite intelectual. Meu nome é Lívia, eu vou apresentar as principais obras de Oswald de Andrade e também fazer um breve resumo sobre algumas dessas obras. Oswald teve algumas publicações de destaque no gênero manifesto. Essas publicações foram Manifesto Pau-Brasil e Manifesto Antropofágico. Também teve obras muito famosas do gênero poesia, quais foram Pau-Brasil, o primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade e Poesias Reunidas. E também teve algumas composições, por assim dizer, de destaque no gênero teatro, sendo elas O Homem e o Cavalo, A Morta e O Rei da Vela. E, além disso, ele teve algumas publicações de destaque no gênero prosa. Essas publicações foram Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, Serafim Ponte Grande, 1933, a Trilogia do Exílio, Os Condenados, 1922, Estrela de Abismo, 1927, A Escada Vermelha, 1934, Marco 01, Revolução Melancólica, 1943, e Marco 02, Chão, 1946. Agora, eu vou fazer um resumo sobre algumas das obras dele. Em resumo, eu posso começar pela obra O Manifesto Pau-Brasil. Essa obra propõe uma nova forma de expressão artística e literária no Brasil. Nesse momento, Oswald de Andrade criticava muito a forte dependência da cultura e da literatura brasileira pelas criações europeias, e ele incentivava a criação de uma literatura brasileira para exportação. A linguagem do manifesto é marcada pela simplicidade, pelo humor, refletindo assim o espírito de renovação modernista.
Oswald valoriza o uso do cotidiano e do popular como fonte de inspiração artística, promovendo uma ruptura com as tradições formais e acadêmicas da época. Meu nome é Eduarda Martim e eu vou falar sobre algumas das principais obras de Oswald de Andrade. O Homem e o Cavalo, que é uma peça teatral escrita por Oswald de Andrade, publicada em 1943, é uma obra de caráter profundamente experimental que mistura elementos épicos e simbólicos para criticar as estruturas sociais e políticas. Bom, essa peça ela aborda questões como o autoritarismo, a liberdade e o confronto entre o homem e as forças que o controlam. E com uma narrativa que foge às convenções do teatro tradicional, o Oswald ele constrói um texto repleto de simbolismos, explorando temas universais como o poder e a subjugação, mas sem abandonar o humor ácido e a ironia característicos de sua escrita. A obra O Rei da Vela, que também foi escrita em 1937, é considerada uma das obras mais importantes do teatro modernista brasileiro. Essa peça é uma crítica feroz ao capitalismo e às elites brasileiras, representando de forma grotesca e sátrica os valores e comportamentos da burguesia, com personagens caricaturais e situações absurdas. Oswald expõe as contradições e hipocrisias da sociedade, mostrando sua capacidade de desafiar tanto o público quanto as convenções teatrais. Ambas as peças refletem o espírito provocador de Oswald de Andrade, que buscava não apenas revolucionar a literatura e o teatro, mas também instigar mudanças na forma como a sociedade pensa e se relaciona com a arte. Memórias Sentimentais, de João Miramar. Publicado em 1924, é um dos romances mais inovadores de Oswald de Andrade, caracterizado por sua estrutura fragmentada e experimental. Essa obra ela narra em forma de pequenos capítulos telegráficos a trajetória de João Miramar, um jovem de classe média em busca de ascensão social e reconhecimento. Com forte influência modernista, Oswald emprega uma linguagem concisa e cheia de ironia, rompendo com as convenções narrativas da época. Ele combina elementos autobiográficos com críticas da sociedade brasileira, especialmente às elites, ao consumismo e às tradições conservadoras. A narrativa mistura memórias pessoais, reflexões filosóficas e observações sobre a cultura nacional, resultando em uma obra rica e multifacetada. Olá, me chamo Rafaela e eu vou falar sobre as últimas principais obras de Oswald de Andrade. Inicialmente temos uma trilogia chamada Trilogia de Exílio, onde ela é composta por 3 obras, que são Os Condenados, A Estrela do Absinto e A Escada Vermelha. A obra Os Condenados inicia essa trilogia com uma análise das contradições da sociedade brasileira, explorando temas como a opressão e a exclusão. Ela é uma obra densa que reflete os dilemas da modernidade e os conflitos internos entre os personagens. Logo após, temos a segunda obra, A Estrela do Absinto. Ela é uma obra que mergulha no simbolismo e na introspecção, apresentando reflexões profundas sobre identidade, destino e as incertezas da vida. E por último, nessa trilogia, temos a obra A Escada Vermelha, onde Oswald ele aborda o exílio como condição existencial, explorando sentimentos de perda e a busca pelo pertencimento. Essa obra é marcada pelo tom poético e busca pela profundidade psicológica. E logo após, temos uma série de obras chamada Marco Zero, que é composta pelas obras Marco 01, Revolução Melancólica, e Marco 02, Chão. A primeira obra ela é uma obra onde Oswald examina o impacto das transformações políticas e sociais no Brasil, principalmente na Revolução de 1930. A narrativa é uma narrativa crítica e reflexiva, retratando os conflitos entre os indivíduos e instituições, com foco na melancolia que permeia as mudanças. E por último, na última obra, ela aprofunda as questões políticas e sociais que foram ditas anteriormente na primeira obra dessa série,
e quanto ela explora a vida cotidiana dos personagens em meio às transformações do país. Essa obra mantém o tom introspectivo e analítico, revelando tensões entre tradição e modernidade. Essas obras consolidam Oswald de Andrade, um autor provocador e inovador, cujo o legado dele influenciou muito na literatura brasileira. Oi, meu nome é Débora Duarte e vamos fazer a análise de 3 poemas de Oswald de Andrade. O poema Fotógrafo Ambulante, de Oswald de Andrade, é um exemplo marcante do estilo modernista brasileiro. Ele explora a ideia de captar a essência do cotidiano por meio de imagens, quase como fotografias poéticas. O texto reflete uma busca pela simplicidade e pela desconstrução da linguagem tradicional, características centrais do modernismo. No poema, Oswald mistura o banal e o artístico, valorizando as cenas comuns do dia a dia. Ele brinca com a forma e o ritmo, trazendo uma crítica ao academicismo e ao etilismo da arte, aproximando a literatura das pessoas comuns. Além disso, o fotógrafo ambulante pode ser visto como uma metáfora para o papel do artista, que registra e transforma a realidade inovadora. Outro poema que iremos analisar são Meus 8 Anos, de Oswald de Andrade. É uma obra que captura a essência da infância e a experiência de descoberta do mundo. Através de uma linguagem simples e direta, Andrade consegue transmitir a complexidade das emoções e percepções que uma criança pode ter. O poema reflete sobre o período da infância, um tempo marcado por inocência, curiosidade e liberdade. O eu lírico rememora suas experiências aos 8 anos, um momento em que a visão de mundo é pura e desprovida das construções sociais que vêm com maturidade. Andrade faz um contraste entre as preocupações e as realidades do mundo adulto e a simplicidade do era infantil. Essa dualidade revela como a infância é um espaço de sonhos e imaginação, em oposição à natureza e às limitações de vida adulta. Apesar da celebração da infância, há também um tom melancólico presente no poema. A lembrança dos 8 anos está impregnada de uma consciência da transitoriedade desse tempo, sugerindo uma perda inevitável que todos enfrentamos ao crescer. Meus 8 Anos é um poema que convida a reflexão sobre a passagem do tempo e as nuances da infância, através de sua linguagem acessível e imagens vívidas. Oswald de Andrade capta a essência da vida em sua forma mais pura, ao mesmo tempo em que nos lembra das complexidades de surgimento da transição para a vida adulta. É uma obra rica em significados que ressoa com muitos leitores, evocando memórias pessoais e sentimentos universais sobre o crescimento e a perda. Olá, eu me chamo Eduarda Lima e hoje eu vim apresentar sobre os 2 poemas de Oswald de Andrade, que é Pronominais e Perovais de Caminha. Eles fazem parte do movimento que se chama modernismo, e esse movimento é de extrema importância para a valorização da identidade brasileira. Primeiro, eu vou falar sobre pronominais. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse poema critica o estilismo da linguagem ao valorizar a forma como o povo realmente fala. Oswald rejeita a gramática tradicional e traz um português mais natural, acessível e autêntico. Isso reflete o desejo modernista de aproximar a literatura da cultura popular brasileira. Já o segundo poema é Perovais de Caminha. A descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo. Até a 8ª da Páscoa, topamos aves e ouvemos vista de terra. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha. Quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantado. Primeiro chá. Depois de dançarem, as meninas da Gare eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, pelas espáduas e suas vergonhosas tão altas e tão saradinhas que de nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Aqui, Oswald transforma a famosa carta de Pedro Vaz de Caminha, misturando a linguagem formal e a popular. Ele questiona a visão tradicional da descoberta do Brasil e propõe uma nova leitura da nossa história. Esse poema, ele conecta ao conceito da antropofagia cultural, que defende que o Brasil deve absorver as influências estrangeiras, mas deve transformá-la em
em algo único, sem perder a sua identidade. E concluindo o texto, os dois poemas, eles mostram, como Oswald inovou a nossa linguagem e ajudou a construir uma literatura mais brasileira, e como ele movimentou o modernismo por si como um todo. Aqui são exemplos de como ele ajudou a movimentar o modernismo.